A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 60º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Números. A inspiração do dia. Continuando ainda, pecado e rebelião no deserto. No capítulo 17, destaca o versículo 3, o nome de Arão sobre a vara de Levi. O capítulo 17 vindica a escolha por Deus da tribo de Levi para prover ministros e de Arão como sumo sacerdote. O Senhor operou um milagre para evidenciar a sua escolha quanto à liderança. Sob o novo concerto, líderes colocados por Deus que proclamam fielmente a palavra de Deus devem ser reconhecidos e obedecidos. No capítulo 18 destaca o versículo 1. Levareis sobre vós a iniquidade. Os sacerdotes e levitas eram responsabilizados por quaisquer delitos ou profanação contra o tabernáculo do Senhor. Precisavam ter muito cuidado no serviço de Deus ao fazerem aquilo que o Senhor ordena. No versículo 8 destaco a guarda das minhas ofertas. Deus determinou que os sacerdotes e levitas fossem sustentados pelas ofertas do povo. Da mesma maneira, os que hoje servem no ministério devem ser sustentados pelas ofertas daqueles a quem ministram. No versículo 19, concerto perpétuo de sal. O sal representa a preservação e a permanência e ressalta a imutabilidade do concerto. No versículo 20, eu sou a tua herança. Os sacerdotes e os levitas não deviam ter nenhuma herança terrena, pois o próprio Deus era sua porção e herança. Em princípio, esta promessa se estende a todos os crentes em Cristo. Nossa herança não está neste mundo porque não passamos de peregrinos e estrangeiros. Devemos buscar as coisas celestiais, pois Deus habita no céu. Este é o nosso testemunho. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Lamentações 3, versículo 24. No capítulo 19, destaco o versículo 2. Bezerra ruiva. O sacrifício da bezerra ruiva propiciava a purificação de quem estivesse ritualmente impuro ou contaminado e, portanto, impossibilitado de aproximar-se de Deus em adoração. Uma bezerra ruiva, sem defeito, era crucificada e queimada fora do arraial. As cinzas eram guardadas misturadas com água e aplicadas aos contaminados. Esse rito de purificação limpava a pessoa, permitindo que ela se aproximasse novamente de Deus. O livro de Hebreus contrasta o efeito purificador do sangue de Cristo com aquele mediante as cinzas de uma bezerra ruiva. No versículo 9, expiação é. Em Hebreus 9, versículos 13 e 14, contrasta o sangue de Cristo com as cinzas de uma bezerra ruiva. Assim como os israelitas tinham nas cinzas um meio imediato de purificação, assim também os crentes em Cristo têm à disposição uma fonte sanadora no sangue de Cristo, na qual, pela fé e arrependimento, pode encontrar a purificação de todo o pecado. Por meio dessa purificação, poderão aproximar-se de Deus e receber misericórdia e obter graça para ajudar a outros em tempos de necessidade. E por fim, no capítulo 20, destaco o versículo 1, no mês 1.
Os eventos deste capítulo começam no 40º ano da saída do Egito. O povo peregrinara no deserto por 39 anos. A maioria das pessoas da primeira geração já morrera sem receber o que fora prometido. Dentro, em breve, os filhos estariam na terra prometida. No versículo 8, destaco: falai à rocha. Moisés e Arão foram ordenados por Deus a falarem à rocha, e não feri-la, conforme fora feito em Herobe. E por fim, no versículo 12, não matareis esta congregação na terra. Moisés foi proibido de introduzir o povo de Deus em Canaã, porque não obedecera cuidadosamente à ordem do Senhor. Moisés era o líder espiritual do povo de Deus, por meio de quem Deus ortogara a lei. Sua responsabilidade de obedecer à palavra do Senhor era maior, por causa da sua posição elevada e influência. Primeiro, o pecado de Moisés foi duplo. Primeiro, falou imprudentemente, como se a glória e o poder de Deus residissem nele mesmo e em Arão. Em segundo lugar, agiu desaforadamente ao ferir a rocha 2 vezes com ira, ao invés de falar à rocha conforme Deus tinha ordenado. Número 2. Ao falar e agir temerariamente, Moisés demonstrou que não tinha confiança em Deus, e daí tornou-se rebelde contra o seu mandamento. Naquele momento crítico, Moisés revelou falta de fé e obediência, que é um modo incorreto de se corresponder à palavra de Deus. Além disso, Moisés deixou de, com o seu ato, expressar que Deus é santo e digno e decidiu não temer a Ele nem obedecer ao seu mandamento. Número 3. Através desses versículos, Deus faz vir a todos os ministros do Evangelho que a responsabilidade de obedecerem à palavra de Deus é maior devido à sua posição e influência. Assim como Moisés desqualificou-se para introduzir o povo em Canaã, assim também os ministros de hoje podem ser reprovados em caráter permanente para certas áreas de liderança por sua infidelidade aos mandamentos de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração e te aproxime cada vez mais de Deus. Não deixe de ler a Bíblia, é muito importante para o nosso conhecimento e para o nosso preparo espiritual. Amém e graças a Deus.